Olá, bem-vindos ao nosso curso básico de Inventor. E nessa primeira videoaula irei demonstrar aqui as principais aspectos da interface do software. Então estamos trabalhando aqui com o Autodesk Inventor Profissional 2021 e essa é a tela inicial. E vou começar aqui por cima, onde eu tenho aqui o painel do menu Introdução, Novo, Abrir Projetos e assim por diante. Ó. Aqui eu tenho esse botão de novidades, tá? que vai abrir o que tem de novo na versão 2021. Isso só é interessante para quem já vem usando o software há algum tempo, né? E quer ver o que mudou. Para usuários iniciantes isso não faz muito sentido. A mesma coisa que eu posso destacar, né? Eu posso destacar as novidades. Então esses pontos aqui ao longo do meu trabalho vai destacar o que é novo nesta versão. Vou desmarcar. Aqui tem outros menus com seus painéis, né, ferramentas, colaborar e assim por diante. Bom, o que a gente tem aqui? Ó, novo. Aqui eu começo um novo arquivo, um arquivo de peça, um arquivo de montagem, um arquivo de desenho 2D e uma apresentação de uma montagem. Tá? Então são as principais atividades, principais tarefas que a gente desenvolve no Inventor. Esses botões aqui eles utilizam os templates padrão, né? Os templates são modelos que têm já uma configuração inicial. Por exemplo, aqui na parte de peça, eu posso, né, modelar uma peça em 3D nas unidades em milímetro, ou eu posso modelar a peça em unidades em polegada. Então eu tenho templates para milímetro, templates para polegada. Aqui esses botões vão acessar os templates padrão. Projetos. Projetos eu dedico uma aula mais adiante para falar especificamente de projetos. Tá? Por enquanto a gente vai usar sempre esse projeto Default aqui nas nossas primeiras aulas. Aqui tem algumas características desse projeto Default e depois mais adiante, num determinado momento mais apropriado, eu vou explicar com detalhes a questão de projeto, do uso de projetos do Inventor. Aqui eu tenho os documentos recentes, né, aqueles que eu utilizei por último. Então aqui eu tenho um arquivo aqui que está listado, né? Aqui estão desafixados, eu posso fixar eles, ele sempre vai ficar aqui. Tá? Aqui é uma maneira de organizar esses arquivos, né? O que eu vou enxergar aqui nos arquivos recentes? Todos. Tá? Eu posso, por exemplo, botar só peças, vai aparecer ali arquivos de peças. Se eu botar montagens, aquele arquivo ali que estava antes não aparece, porque aquilo ali é uma peça. Tá? Todos. Aqui também dá para tu organizar por os que foram abertos recentemente, pela data, pelo nome e assim por diante. Bom, aqui nos templates, né, eu vou começar um arquivo de uma peça. Eu particularmente prefiro, ao invés de clicar nesses botões, utilizar ali o comando novo. Tá? Tem aqui novo, clicar em cima dele. Ó. Por que eu prefiro esse aqui? Porque aqui eu vou ter mais opções de escolha de templates. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Português Brasil, peças, eu tenho chapas e padrão. Né? Ó, esse padrão aqui, ó, unidades em milímetro, material não está especificado. Aqui são templates de montagem, aqui são templates de folha de desenho, tá? Ó, folha de desenho, e aqui são apresentações. Ao longo das nossas aulas a gente vai ver tudo isso. Tá? Então aqui, ó, se eu abrir o PTBR, eu tenho aqui templates em inglês, ó. Né? Então esse modelamento de peça, ó, vai estar configurado para todas as dimensões que eu colocar, já vai ser em polegada. Não preciso ficar fazendo transformações. Então, se eu clicar aqui nesse padrão e criar, ó, o projeto Default, se eu criar, eu vou abrir a interface do Inventor na parte de peça. Tá. Vou esperar aqui um pouquinho. E carregou. Então esse é o ambiente de peça.
né, modelamento de peça. E a interface dele aqui segue o mesmo padrão, ou seja, aqui eu tenho menus, modelo 3D, esboço, anotar e assim por diante. Em cada um desses menus eu tenho aqui painéis. Aqui eu tenho o painel de criar, né, criar modelo 3D. Aqui eu tenho o painel de modificar, painel de operações de trabalho, de padrão e assim por diante. O Inventor é importante a gente trabalhar aqui com esse navegador aqui, né? Porque tudo que eu vou fazendo vai ficando registrado aqui no que a gente chama de árvore de modelamento. Tá? Como aqui não foi feito nada, então aqui ainda por enquanto não vai constar nenhuma operação aqui que foi feito. Eu vou voltar para a tela inicial, tá? Voltar para a tela inicial. Aqui embaixo vai ficar todos os arquivos que estão abertos. Então tem um arquivo aqui chamado peça 1, que eu ainda não dei o nome, não salvei esse arquivo, e ali naquela representação ali eu volto para a tela inicial. Aqui eu volto para o arquivo da peça que eu comecei. Ó, então aqui eu vou abrir essa peça aqui, ó, vou abrir por essa tela inicial. Então aqui eu posso remover esse atalho dessa lista, e aqui nesse botão eu clico nele, eu abro essa peça. E aqui eu quero mostrar alguns detalhezinhos da interface, né? Aqui agora o navegador ele está, né, com tudo que foi usado de recursos para modelar essa peça em 3D. E eu quero mostrar aqui como que a gente trabalha com a questão do zoom, como é que eu movimento essa peça. Eu tenho aqui do lado direito, tá, o cubo de visualização, tá? O cubo de visualização. Aqui, se eu clicar nessa face, ó, eu vou ter a vista frontal, né? Se eu clicar naquela seta, ele vai rotacionar e vai me mostrar a vista superior. Se eu clicar de novo, ele vai girar e vai me mostrar a vista de trás. Girar de novo, ele vai me mostrar a vista de baixo e assim por diante. Eu posso girar para o outro lado, que está a frontal. Aqui vai estar a lateral esquerda, aqui está a de trás, aqui está a direita e assim por diante. E aqui nesses duas setas eu giro no plano, ó. Então gira assim, ó, gira no sentido horário, gira no sentido anti-horário, e naquela casinha eu volto à vista inicial, né, que é essa aqui. Essa é a vista inicial. E agora o cubo aqui está em perspectiva, ó. Se eu clicar na aresta do cubo, ele vai me dar uma vista, né, que não é uma vista ortogonal e não é uma vista isométrica, ó, na aresta do cubo. Se eu clicar no vértice do cubo, ele me dá uma vista isométrica, ó. Nesse vértice, naquele vértice, naquele vértice, ó, uma vista isométrica. E aqui volta a vista inicial. Essa barrinha aqui também são opções de manipulação, assim, de zoom, né? Então essa mãozinha é um comando bastante útil, e o Inventor tem uma característica, né? Tu deixou o mouse ali no botão, esperou um pouquinho, ele vai te dar uma descrição do que é. Então esse comando aqui é o PAN, ó, cliquei e agora segura o esquerdo, ó, e aí eu posso deslocar a peça para um lado e para outro, ó. Então esse é o PAN, segurando o esquerdo do mouse, tá? Desliguei. Esse aqui, em cima do botão vai dar o comando chamado zoom tudo, tá? Zoom tudo é quando, por exemplo, a peça está assim, ó, longe, não estou enxergando ela, e aqui, ó, ele traz a peça na tela novamente. Clicando ali embaixo, naquele pequeno triângulo ali, tem outras opções, ó. O zoom através de uma janela, né? Então eu clico e arrasto, ó, abro uma janela, um retângulo, e ele vai dar um zoom nessa janela. Ó, aqui, zoom tudo, voltou. Tá? O zoom de seleção, então tu seleciona um item da peça e ele dá um zoom naquele ponto. Esse comando zoom aqui, deixa eu pegar de novo, ó, segura o esquerdo do mouse, ó, aproxima
e afasta, né? Esse aqui é um zoom in, né, para cima, um zoom out para afastar. Estou segurando o botão esquerdo do mouse, ó. Dá um ESC, ele cancela o comando que eu ativei ali. Esse aqui é o comando de órbita, ou de girar, ó, órbita. Ó. Então seguro o esquerdo do mouse e aí a gente faz esse giro livre assim do modelo, né, 3D da peça. Ó. Então esse é o órbita. Ali tem o órbita restrita, porque daí eu giro só em relação a um eixo, ó. Giro só em relação a esse eixo ou só em relação a esse eixo aqui, ó. Então o órbita aqui, esse aqui, né, eu examinar. Esse aqui a gente pode colocar uma vista assim, ó. Clica naquele botão ali e seleciona uma face, ó. O que vai acontecer? Eu vou ficar olhando para essa face, né, de forma perpendicular, ó, tá? Lá no cubo seria a vista esquerda, ó, tá? Seria a vista esquerda, mas eu posso ter uma face inclinada e olhar para essa face de forma perpendicular, tá? Aqui, ó, essa face aqui, ó, mas é a mesma coisa que a vista superior. Bom, atalhos, tá? Eu costumo não usar esses botões aqui, a não ser quando é uma coisa muito específica, por exemplo, uma órbita restrita, mas os principais comandos de zoom, né, eu costumo usar sem usar esses botões, mas usar diretamente teclas de atalho. Então, por exemplo, o pan, que é deslocar para um lado e para o outro, basta tu segurar o scroll do mouse, né, a roda do mouse, ó. Segura a roda do mouse e tu tem o pan. Se tu clicar na mãozinha, daí é o esquerdo do mouse que tu tem que segurar. O atalho é o scroll. O scroll do mouse também dá aquele zoom, ó, o zoom out para fora e o zoom in. Ó, eu estou girando a roda do mouse, né, afastando e girando para o meu lado, para o meu sentido, ele está aproximando, ó. E sempre aonde está a seta do mouse é o centro do zoom, ó. Se eu tiver com o mouse aqui e fiquei aproximando, ó, a peça vai sair da tela, ó. Se eu deixar o mouse aqui, ó, ele vai dar o zoom sempre aonde o mouse está apontando. Então aqui, ó, a peça vai saindo fora, tá? Então segurou o scroll, pan, girou o scroll, tu tem para dentro e para fora. E o órbita, tá? O órbita a gente tem que segurar a tecla Shift, né? Fica segurando a tecla Shift e segura o scroll do mouse. Daí eu tenho o órbita livre, ó. Então, por exemplo, com esses atalhos eu consigo chegar facilmente num ponto que eu quero enxergar da peça, ó. Então eu giro no órbita, solto Ctrl, uso o scroll para aproximar, uso o scroll segurando para dar o pan, seguro o Shift e seguro o scroll para girar. Então a gente consegue, né, chegar num determinado ponto que eu quero visualizar. Então são teclas de atalho. Que mais? Esse navegador aqui, tá? Às vezes, por descuido, né? Por descuido, a gente acaba fechando ele, tá? Então aqui no X aqui, né? Sem querer eu clico ali e ele some. E aí, puxa, e agora? O que eu faço? Então, uma maneira fácil de trazer ele de volta, e nas últimas versões do Inventor eles colocaram esse botãozinho de mais aqui, ó. Então na versão 2021, na versão 2020 é só clicar no mais, no navegador de modelo, e aí ele volta, tá? Então se sumiu o navegador, vai estar ali o botãozinho para trazer ele de volta. Bom, a forma como eu enxergo aqui os painéis, né? Os painéis também pode ser modificado, e às vezes o usuário modifica sem querer, né? Tem um pequeno botão aqui, ó. Tem um pequeno botão que, se tu clicar nele, ele modifica, ó. Tá? Então ele
condensa os painéis, ó, aqui tem o painel de criar, ó, então se eu boto o mouse ali, ele abre todas as opções, né? Se eu boto no modificar, né? Se eu coloco o mouse aqui no modificar, ele vai e clicar ali, ele vai abrir as opções de modificar, ó, tá? Operações de trabalho, então fica uma maneira mais condensada, né, os painéis. Se clicar de novo, ele vai ter uma outra maneira de apresentação aqui da tela. E aí agora aqui eu tenho criar, ó. Então tem os, eu diria assim, tem um menu principal lá em cima e cada painel tá na forma de um menu aqui também. Se clicar de novo, aí some tudo, né? Some, né? E aí fico só com os menus lá em cima, ó. Modelo 3D, né? Esboço, anotar, inspecionar. Então isso é para maximizar aqui a minha área gráfica, né? E se clicar de novo, aí ele volta àquela forma padrão de apresentação. A área gráfica é todo esse retângulo aqui, onde é que está a peça, tá? Aqui eu tenho os eixos do sistema de coordenadas em 3D, né? X, Y, Z. E aqui embaixo na direita eu tenho aqui o menuzinho aqui de a barra de status, né? Então aqui é o pronto. Então se eu estiver usando algum recurso do software, ele vai me mostrar ali, ó, Panda Vista atual. Clique para cancelar. Tá? Então essa é o que eu queria mostrar para vocês da interface do software, né? Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.